O Brax nos apresentou lá um estudo, através do departamento Scout lá, de que o Fausto Vera, o Alan Franco e o Alexander jogavam como primeiro volante. Eles jogavam, mas a característica é de primeiro volante? Não creio, mas aí ele tinha os números lá a favor dele. Mas é que se pegar os meus números, eles me favorecem, a gente consegue levantar aqui. E nesse caso ali, ele tentou defender uma tese de que o Atlético tinha o primeiro volante, mas na prática não tem. Tanto que está buscando um volante que a Itatiaia disse que é o Pérez, que joga no Porto B. Ô, HG, assim, para discordar desse trecho exibido agora, até aproveitar a oportunidade, parabenizar um amigo, parabenizar o Breno Galante, o Bolivar, Guilherme também, grande Luiz, o Deus me dibre, e o próprio Paulo Brax, né? Eu acho que toda vez que o dirigente vem para falar, ele não falou com vocês, ele falou para o torcedor atleticano. Mas eu vou discordar dele quando ele fala que o Atlético hoje não tem um volante que muitas vezes se passa na cabeça da imprensa ou até numa parte da torcida. Não, Paulo Brax, o Atlético não tem o volante que procura há quase um ano. Ele falou da característica desse volante ser diferente quando o técnico era o Cuca, e de ser uma outra característica agora, porque cada técnico pensa futebol de uma forma muito diferente agora com o Sampaoli. Mas, mesmo com todas essas opções que ele trouxe, HG, o Atlético já tem há quase um ano a necessidade de chegar mais um jogador para o meio-campo. E aí ele fala aquele volante, ele cita até o Pierre. Cara, esse jogador, ele basicamente não existe mais no futebol mundial. Aquele primeiro volante de passes curtos, de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Não existe mais esse volante. Então, a grande verdade não é que a imprensa, a torcida fala de um... Não, o Atlético tem necessidade de um jogador de meio campo com diferentes técnicos que detectaram isso, de estilos distintos, e mesmo com as opções que tem, ele trouxe, o Atlético está na prioridade. Foi ele que disse na fala dele. Ele falou do atacante, do lateral e do volante. Só que o volante já é uma necessidade, assim, mais do que emergencial. Emergencial era o ano passado, né? Então, só para discordar, assim, que a análise foi feita não da parte da imprensa que entende isso, eu me incluo, não da parte da torcida do Atlético que entende isso, mas de 2 técnicos de estilos completamente distintos que avaliaram jogadores. O Cuca não teve como avaliar muito o Alexander, enfim. Há quanto tempo o Atlético tem um líder na defesa, que é verdade, tá no estaleiro, tá se recuperando, que é o Lianco. O Atlético durante muitos anos tem o Hulk, que é a referência no ataque. Há quanto tempo o Atlético não tem um jogador de meio campo que chama o meio campo de seu? Claro, é um senso coletivo. Não é trazer um jogador e achar que ele vai resolver todos os problemas, mas só para colocar na prateleira de a necessidade não é da imprensa nem do torcedor. A necessidade é de quase um ano e passando por 2 técnicos diferentes que avaliaram todos os nomes disponíveis hoje. Ô Valu, quando você estava fazendo a sua explanação, eu fiquei com receio dos meus colegas aqui ao lado acharem ruim quando você citou o Pierre, porque eles tratam o Pierre como um novo Casimiro. Então, nossa, eu fiquei um pouco preocupado. Quando ele começa falando em explanação, você já sabe que não vem nada que é o presta. novo Cafu, o Pierre é o novo Casemiro. Voltando ao caso dos volantes, o Atlético fechando de fato com o Tomás Pérez é para parabenizar de fato a diretoria do Atlético. Eu vou contra o Valu um pouquinho, porque o Brax não fez a primeira janela do ano passado completamente. Ele chega no meio dela e acaba pegando uma janela que se encerra um pouco mais cedo, por questões de mudança na janela do ano passado. E aí ele fecha a janela de ele trabalha basicamente na segunda janela de 2025. E agora, em 2026, o que o antecessor dele foi incapaz de fazer, porque não era de fato capacitado para o cargo, ele para mim faz, que é reforçar esse elenco de forma qualificada. O Atlético, para mim, é reforçado de forma qualificada. O Atlético passa a ter um elenco competitivo para o que a gente acha que o Atlético tem que disputar essa temporada. Eu lá em cima e vocês, meus queridos amigos, concordam, o Atlético é um time para disputar G6, G7, G8. E aí, hoje, o Atlético monta um elenco compatível com isso. Porque o elenco de anos anteriores, talvez de 2024 não, mas houve para mim um erro de planejamento claro
não só da gestão, mas também da comissão técnica. Mas no ano passado o Atlético não era um time para disputar G6. O Atlético era um time, de fato, de meio de tabela para baixo. E foi por isso que o time lutou contra o rebaixamento. Você já viu o Tomás Pérez jogar? Eu assisti só vídeos dele. Mas é um volante. Qual o Nós estamos falando status? de volante. Tá, tudo... Não. Se está trazendo volante, é isso. Não era um volante? Vocês queriam? Não, Era um pera volante. aí, mas Não, não era primeiro que eu não não treino no é Atlético. Não, mas Quem peraí. treina é o Jorge Não, Sampaoli. peraí, gente, peraí, Pra começo de peraí, conversa. peraí. Não. Peraí. O Thomas... Você tá deitado na cadeira, Thiago, O Thomas... escorado, Em aqui é pra que escorar status mesmo. que o Thomas Pérez Deixa chega esse cara aqui? falando mais Chega um como minuto, uma vai. aposta. Ah... Mas, cara, qualquer E contratação pode do ser um Atlético seria fenômeno e aposta. arrebentar, não é? Sim, mas Mas o ele não Atlético chega pagou como 10 milhões. aposta? O Atlético pagou 10 milhões de euros no Cassierra e era aposta. Não, Thiago. Peraí, Thiago. O Cassierra... Não, peraí, Thiago. O É Cassierra... realidade? Deixa eu falar. Não, os números do Ele tem uma Cassete, carreira. era titular, Ele tem uma né? carreira no Não, Zenit. Os números Na dele são Europa. números Ele expressivos. é uma são realidade, jogadores- Ele é uma Cara, aposta. Ele- desculpa, ele é uma a gente não realidade. sabe. Qual que é a Talvez pelo avaliação A gente não sua pra sabe que ele vai janela virar de- aqui. O que o Não. cara é de Não verdade. estão nas Talvez mesmas pelo prateleiras. desdém da liga Não, que pode ele não estar, atuava. mas também mas Não, mas também qual que é a aliás, avaliação dele pra Pera, janela? Calma aí, irmão, você vai falar. Você tá pegando a mania do Elton, tá? meu o tupete próprio tá de Preciado, cara. Daqui a pouco eu corto seu suco. O André tá falando pé. aqui. Já Você jogamos tá que nem na o praga, Elton. irmão. Você também tá falando muito, irmão. Eu falo pra cacete. Nossa, e deitado na cadeira, então. Eu não estou É deitado, eu vergonhoso estou isso. Ô, escorado Marcão, aqui, amigo, me ajuda normal. aqui, o menino fica deitado Eu na não tô cadeira. Olha a deitado. diferença na postura. Não, Olha eu isso tô aqui. escorado, isso Olha aqui isso é pra aqui. Você tá escorar parecendo uma minhas garrafa de costas. vinho em Peramanca. Custa 15 mil reais a garrafa de vinho. Eu não Nós tenho vamos lançar uma preço. bebida. Eu Nós não vamos tenho lançar uma preço. bebida, eu e você. Nós vamos lançar uma bebida chamar Beats. Ah, não, já existe, né? Já existe. Não, mas igual aqui não. Nós vamos chamar, mas nós acho vamos melhor lançar uma não, bebida hein? chamada Ei, Beats tio, Games. acho melhor não. Aqui, deixa eu falar uma coisa com você. Você fala muita groselha, cara. Mas eu falei que Tô groselha agora. impressionado. Qual groselha que eu Tô falei? impressionado. Não, nessa eu tô brincando com você. Nessa Nessa aí eu tá tô bom com comigo. você. Vou te explicar por quê. Eu não consigo olhar pro Pérez e achar que o Atlético erra porque ele é B do Porto. Eu não consigo dizer que o Atlético acerta porque está trazendo o Pérez, que é de jogador de seleção de base, e que o Botafogo também do Rio também quer. Eu não consigo. Então eu não consigo ver esse movimento que eu vi na internet ontem depois, que é a Itatiaia, porque foi a Itatiaia que deu esse furo aí. Aqui nós damos crédito, né? Pô, da Itatiaia que deu essa aí. E aí, quando a Itatiaia deu a informação, eu vi todo mundo falando assim, porra, não é possível. É isso aí. Pô, mas quem conhecia? É que o torcedor atleticano flertou com o Torreira e com Peraí, o Fred, irmão, né? calma, Gagi? você tá agressivo. E com o Guido Rodrigues. Pra que essa agressividade? Né? Então é o seguinte, o Torreira, sim, o Atlético não conseguiu trazer, chega, farda, joga, titular absoluto. Qual outro? Fred, não é primeiro volante, mas joga, titular absoluto se vem, e aí cai numa aposta. Mas eu não consigo falar, não, isso não vai virar nada não, isso é tranqueira. Aí eu perguntei lá em cima, veja bem, eu sei que vocês se incomodam quando eu faço essas comparações. Mas quando o Caio Jorge, não estou comparando com o Caio Jorge, a gente já tinha visto ele no Santos. Quando o Caio Jorge estava no Frosinone, ele não era titular absoluto, os números não eram bons, o Cruzeiro contratou, eu escutei de um amigo nosso de imprensa, que eu não vou falar o nome. André Salles. Como é que ele falava o quê mesmo? André Salles, jogador de Série B. Não, ele falava, é o fulano de tal com grife. Papagaio com grife. Papagaio com grife. Não, o Stefano Marquezine que falou isso. O André falou o quê? Isso foi o Stefano Marquezine, que era jogador de Série B. Que era jogador de Série B. Aí o Caio Jorge chega, explode ano passado e continua explodindo esse ano. E aí vocês vão falar o quê? Porque quando o Caio Jorge começou no Cruzeiro, todo mundo apontou e falou, porra, mas isso aí... E olha o que virou. Então não dá para olhar para o Pérez e falar, não, é óbvio que a expectativa criada, mas expectativa criada por quem? Porque eu vou no Torreira, tento, não consigo. Eu vou no Fred, e ele confirmou O Atlético ontem, né? nunca se manifestou. As Tá negociações. Isso tudo a gente só falou Mas que é uma aposta. mas pra o deixar bem Atlético claro. não erra. Não, o Galante torceu o nariz. O Atlético não erra numa questão. Antes o Atlético prometia e essa promessa não era cumprida no sentido de que vamos montar uma seleção. O Atlético já tem algum tempo que não promete. E o Atlético prometeu que o orçamento desse ano seria menor e não foi, pelo contrário, aumentou em 20%. O Atlético trouxe, analisando que era um negócio de mercado, o Maicon. Eu não acho que foi uma contratação ruim. O Preciado, tá todo mundo dando cacete no Preciado, que fez basicamente 2 jogos. Mas nos 2 jogos ele não esteve mal. Mas puxa pela memória o início do Hulk no Atlético. O Preciado. Quando um diretor do Atlético me disse, com uma bunda... Peraí, irmão. Peraí. Quando um diretor do Atlético... Quando eu vou falar do diretor... Toda vez que eu vou... Peraí, irmão. Presta atenção aqui. Quando eu vou falar do diretor... Ele virou isso
incomodado. Estamos duas pistas da O bola. que virou isso O aqui? Elton sai um dia e todo mundo fica O que louco. virou isso aqui? Foca aqui Que no pai. isso? Quando um Tá diretor uma do loucura Atlético esse diz que programa. uma bunda desse tamanho não vai virar nada aqui no Atlético, olha o que o Hulk virou no Atlético. Mas o Hulk todo mundo conhecia, aí Rússia, Pô, o Hulk tinha Portugal, deitado no Porto, China, meu. tudo No bem, Zenit. tudo No bem. Zenit. Só que eu acabei de falar. Então é o seguinte, o que acontece? Então calma. Mas tá fora da realidade, não é isso. E pelo menos eu não consegui a confirmação, que é o Pérez mesmo. Você conseguiu? É o Pérez. É ele mesmo? É o Pérez. Olha que tristeza vai falar que Ele tá é. pedindo, ele tá pedindo Olha calma que pro torcedor, tá esperando um ano e meio falar pra poder dar minha opinião. Eu quero dar ouvir. minha André, opinião. fala comigo. Mas vocês queriam quem? O Posso dar Casimiro, minha gente? opinião? Vocês estão de sacanagem, velho. Só existe no mercado, só existe no mercado o Pérez e o Casemiro. Só existe no mercado o Pérez e o Casemiro. Peraí que eu preciso fazer o Vai merchan. lá, pode Preciso fazer o merchan, que a Thalita tá ali. Se não fizer o merchan, cagueta, sobe lá, conta pros jogos que eu não existem fiz. dois jogadores Então presta no atenção, mercado. vamos dar a camisa pro povo agora, porque o povo merece. O povo está comigo, eu sou o verdadeiro governador do estado e estou decretando que agora a energia que nós produzimos aqui, que é a energia solar, que vai para a CEMIG, através dos cabos entrega na sua casa. E o que vai te valer isso aqui? A CEMIG é parceira da Nuve, a Nuve é parceira da CEMIG, a Nuve quer ser sua parceira de que forma? Vai te dar uma camisa oficial. Para você ganhar uma camisa oficial do Atlético ou do Cruzeiro, você precisa fazer algumas coisas que eu vou explicar agora. A primeira delas é baixar o Nuve App, que é esse aplicativo aqui. Esteja você onde estiver no estado de Minas Gerais, se recebe energia da CEMIG e se paga de R$200 para cima, baixa o Nuve App, faz o cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Se for pessoa física, jurídica, se for empresa, em nome de quem assina pela empresa. Fez o cadastro, vai te pedir um cupom. Você quer ganhar uma camisa oficial do Cruzeiro, você vai digitar Band Cruzeiro. Se você quer ganhar uma camisa oficial do Atlético, você vai digitar Band Galo, tudo junto com letras maiúsculas. Aí depois que você fizer o cadastro, usar o cupom, vai assinar com a Nuve, vai receber um e-mail tratando do tamanho da camisa, a camisa vai chegar na sua casa e o desconto na conta da CEMIG todos os meses vem a reboque. Então você vai ganhar uma camisa oficial, o pessoal do Atlético está recebendo já a nova da Nike, tá? Do Cruzeiro, uns estão recebendo a nova, outras a anterior, mas todo mundo está recebendo. Inclusive ontem, uma saraivada de mensagens da turma confirmando que recebeu a camisa e me agradecendo. Xingou, depois recebeu aí a turma. Então pede desculpa para mim. Então é o seguinte, aí você vai receber a camisa e desconto na sua conta da CEMIG todos os meses entre 15% e 25%. Não tem que instalar a placa, não tem obra, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, você só paga o que consome, você não quer energia de graça, né? Então paga só o que consome e não tem plano de fidelidade. Recebeu a camisa, está recebendo o desconto na conta, mas não quer continuar, é só sair, porque com a Nuve, a maior do Brasil, você só ganha. Viva a Nuve. Agora briguem, desgraçados. Deixa eu só falar uma coisa em relação ao Tomás Pérez. Hoje eu percebi, principalmente fazendo na minha live lá no canal do YouTube, Breno Galante, a maioria dos torcedores falando, tá vindo um bagre. Primeira coisa que eu vou dizer aqui, eu não posso falar absolutamente se é um grande jogador ou se é um jogador ruim, porque eu não conheço. Eu não vi jogar. E não vou chegar aqui e colocar o rótulo que porque ele está no Porto B, que é um jogador ruim. Até porque o Vitor Hugo, há 2 meses atrás, eu achava que era uma aposta que se viria aqui para compor o elenco do Atlético. E hoje ele é titular do Atlético e está jogando uma bola... Mas é uma aposta. Não, tudo bem, mas eu tô falando o seguinte, eu achava que ele não ia ter chance de ser titular no Atlético. O Vitor Hugo, Breno, não acompanhou o São Paulo, Breno, então, né? e ele hoje para mim é titular, então ele me surpreendeu. Eu acho que o Tomás Pérez pode chegar aqui e surpreender? Pode. O cara tá na seleção sub-20 da Argentina, né? Ele tá jogando lá, tá em início de carreira, tem só 20 anos. Pode ser que chegue, que nas mãos de São Paulo ele pode sim se transformar. Eu não acho que dá para poder rotular, porque ele está no Porto B, ele não serve, ele é bagre. Isso eu acho que não dá. Eu não vi jogar, então não posso dizer. Agora, a questão que eu vejo que o torcedor do Atlético está dessa maneira, se comportando nessa rede social, não é porque foi feita uma promessa, mas é porque foi criada uma expectativa. Quando se fala que o Atlético ficou um ano buscando um volante, e aí não, o São Paulo é exigente, não, o São Paulo não quer qualquer um, o São Paulo quer o Torreira, a gente não vai pegar o Torreira e colocar na mesma prateleira do Tomás Pérez, mesmo não conhecendo ele, não dá para pegar na mesma prateleira pela questão jovem, né? da carreira, do que cada um já fez, aonde cada um está. Um está começando. Contrata nome, contrata futebol, Breno. Eu sei, meu Tem que parar de cara. Mas contratar que eu tô nome, dizer esquece aqui, grife, eu tem que não contratar quem joga. Eu não estou desmerecendo de jeito nenhum, estou só dizendo o seguinte, que o torcedor que está hoje insatisfeito, ele está primeiro rotulando porque ele vem do Porto B, e eu acho que isso é errado. E o segundo é porque foi criada uma situação de que o São Paulo é muito exigente, então vai vir um cara bala. O torcedor colocou isso na cabeça dele. E por mais que ele chegue aqui, ele é uma aposta. O Tomás Pérez não vai ser diferente de uma aposta. Alguém acha diferente? Não, Pela idade, pelo Mas onde quando ele o Braga passou. fala que tentou
com o Fred e com o Torreira. E não com o conseguiu. Galarza também. E E traz com o o Guido Tomás. Rodrigues. Não é um pouco também de insucesso do diretor de futebol? Não é só a expectativa do... Não é. Ele tentou. Ele eu não tentou o tô... Galarça, que Tentou, não tá no mesmo patamar desses dois Esbarrou em outras questões. Eu tô Esbarrou falando na que tinha... questão financeira. Isso, eu não tô Foi falando que tinha que financeiro. ter trazido, não. Mas eu acho que isso também ajuda a alimentar parte Sim, da o torcedor frustração do do Atlético começa a imaginar, vai vir um cara nesse ponto. É que assim, gente, deixa eu te ó, falar, só uma coisa, infelizmente, a sabe qual partir que é do a momento que o situação? Atlético- Eu vi torcedor do Atlético falando, o Casemiro tá saindo lá, não poderia vir. Tem gente que começou a fomentar isso na rede social, olha que loucura. O Casemiro vir pro Atlético. Meu Então, Deus. cara, Quem tem plantou também- isso? Quem fomentou isso? Deixa eu falar um negócio. eu tenho minha desconfiança que pode ser Thiago Fernandes. Peraí, você não sabe, vou falar você uma não coisa sabe primeiro. qual que é a minha Peraí, carreira, você não vou me falar uma acompanha. coisa primeiro pra Só você. 16 Para anos, de tá vendo? almoçar com ele. Deixa eu falar um Para de negócio pra almoçar você. com o Thiago O Daniel vai Fernandes que falar, mas você tá... peraí. É a sua última Vai, chance de professor. se salvar no programa. Só um minutinho. Ô, irmão, você chegou Vai lá, agora, é a quer última sentar na chance. janelinha? Você tá mal, você tá mal, você tá mal. Ô, Daniel, Tô mal. Daniel, Eu deixa ele tô mal. falar, Thiago. Você Você tá tá aqui bem em cima do que o Breno falou, cara. Pelo Tá amor de trabalhando. Deus, para de almoçar com ele. Você tá ficando mal influenciado porque você tá almoçando com esse cara. Tá piorando. Ele que tá você te tá me apontando, piorando. irmão? Porque você é o culpado, Emite né? sua opinião aí. Você é Não o fica culpado. discutindo, Sobre essa não. questão do Ei, Pérez, o você outro tá- aqui tá falando que o fato dele jogar no Porto B não pode ser julgado. Lógico que pode. Eu acho que não. Lógico que pode. Se o jogador Eu acho fosse que não. qualificado ao ponto jogador de que chegar jogava e no fardar. Frosinone. De chegar e E o que jogava fardar. no Frosinone? Podia. É melhor jogar no Porto B ou no Tajeres? Outra coisa. É melhor jogar no Porto B ou no Tajeres? Tajeres titular? Jogando É Libertadores? melhor jogar no Tajeres que no Porto B? Jogando de titular em Libertadores? Lógico que é no Tajeres, irmão. Quando você tira férias? Irmão, no Quando Porto você tira B, férias? No Porto Quando B, você tira férias? está Eu tô te sendo perguntando. retirado Quando serão do as suas elenco férias? Eu quero te principal fazer de um uma convite. equipe Quando e está serão sendo as suas colocado férias? no Porto É uma B. pergunta. Quando serão as suas férias? Irmão, em novembro. Eu vou te dar uma passagem, você vai pra Córdoba. Você vai entender por que é melhor Eu vou jogar te no Porto cobrar. aqui no Porto B. Eu Mas vou te olha, cobrar. olha, Por que olha, vai ser de ida, irmão? Se tu não Desculpa. voltar, não Não volto, não volto. E mesmo assim de lá eu vou saber mais de futebol que você. Meio vazio. Como é que é a história do Porto B? Conta aí, Se professor. ele fosse qualificado para chegar e fardar no Atlético, Não foi isso que ele você não falou agora, estava não. no Porto B. Você virou Era falou isso que que eu o ia Porto B, o falar. pessoal tira, como é que é? Tira do Ele time. não tá jogando no time principal do Porto. Agora, tem gente que pode analisar que o Porto B é o quê? São garotos novos, estão chegando para serem preparados E é exatamente. para ir pro Porto E a análise Bom, mas certa- ele, mas a ele análise chega certa- e farda. É o cara que não mas tá ele lá, não chega tem e que botar- farda no Mas Atlético. Mas isso é como se exatamente fosse o que acontece. rebaixamento. Faz o Isso é corte, exatamente o que faz o acontece. corte. É, isso Faz é o exatamente o que Olha acontece. pra câmera ali então e faz o seu corte uma agora. reparação. Faz o O seu O Vini corte Júnior agora. jogou no Fala Real Madrid B. Fala que o jogador do Porto B chega e farda no Atlético. Olha pra câmera e fala. O João faz seu Marcelo corte. chegou Eu não Fardou posso no falar Cruzeiro. isso. Mas o porque Cruzeiro era eu- outro ele jogou- contexto. Ele Era é o mesmo titular. contexto. Olha quem vai ser o titular Era do o mesmo jogo hoje. contexto. O Cruzeiro tava na Série B, irmão. Ele foi titular no fim de semana passado, ele foi titular no quinta-feira Beleza, passada. mas o João Marcelo o foi Vidal no desenvolvido. banco. O Atlético precisa de um primeiro volante pra chegar e fardar. Cara, Pagadinho, eu deixa vou falar um completar um ano Vocês de estão programa, tratando o mas eu acho que eu Atlético- nunca vi algo Vocês estão tratando tão o Atlético como se absurdo o como a Atlético fosse o participação Real do nosso Madrid. amigo. O Atlético precisa de um volante para Hoje chegar ele e fardar exagerou. para De disputar a repente, sexta, exagerou. sétima colocação no Brasileiro. Para. O Atlético Aí hoje é não você é que tá posto- dizendo. Não sou eu que estou dizendo. É você. Não, Não é a porque minha de futebol, opinião. Daniel, é só você olhar o elenco que o Atlético Nossa, montou. Não é a minha opinião. É só você ver o que o Atlético Não é a montou. minha opinião. O que o entendo de Atlético futebol. montou? Não é a minha O que opinião. o Atlético montou? Não é a O minha elenco do opinião. Atlético hoje é para ser campeão brasileiro? Se chega um O elenco zagueiro do e um Atlético primeiro é pra ser volante campeão pra fardar, brasileiro, dá você pra tá brigar lá em louco. cima, Tá irmão. vendo? Vai brigar em Se cima chega como? um primeiro Cara, volante e um para de zagueiro, iludir dá pra torcedor. brigar. O que Eu não você estou está falando que fazendo chega. é iludir o Eu torcedor. não estou falando o que Atlético briga. não tem Eu estou falando capacidade que hoje, dá pelo pra elenco que chegar. tem para disputar o título brasileiro. Eu não estou falando e, cara, que dá isso não pra é chegar. demérito. Eu É não estou o falando- que o Atlético planeja para a temporada Eu não dele. estou falando que o vai Atlético ser, planeja irmão. outro. Não, o Eu não Atlético não estou tem falando- capacidade com ele O que ele Atlético tem. sobe O Atlético um degrau precisa mexer se no arrumar elenco, um se quiser ser zagueiro e campeão. um primeiro volante Não, titular. Não é só isso. Não é só isso que precisa. Na minha opinião, é. Não, mas não Hoje é só é. isso. Hoje O Atlético é. não precisa de mais Na atacantes. minha- O ataque do Atlético hoje, que tem 12 gols em 9 jogos, que perde gol doidado igual perdeu contra o Atlético. Ô, Tá Sampaoli, preparado pro O brasileiro? Cassierra nem jogou, irmão. Ah, beleza. Ô, São o Paulo, Cassiano presta agora é o atenção. novo Pelé. Volta para cá. O São Paulo, presta atenção, por favor, numa coisa que eu vou te dizer. Presta atenção, São Paulo. Você precisa botar os caras para jogar, cara. Porque ontem o Brax falou que o Minda está bem fisicamente, que o Cassierra está bem fisicamente. Então você tem que botar para jogar. Porque se